Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando de férias. Sim, tirei uma semana aí de férias, realmente tirada de férias. Nem falei dos jogos que teve, até comentei o jogo contra o Goiás, mas não falei das contratações. O Santos que trouxe o Jean Lucas de volta, o Dodô de volta e o argentino Fur também para compor aí o elenco e talvez servirem como reforços. Deu uma animada no torcedor, mas domingo, ontem, o Santos novamente joga a realidade como um balde de água fria na cara e na cabeça de seu torcedor. Santos toma uma goleada, mais uma em clássicos, mais uma derrota vergonhosa, 4-1 para o São Paulo. E poderia ter sido mais, o Santos jogou o suficiente para tomar mais gols, acabou não conseguindo, o São Paulo acabou aparentemente tendo piedade do Santos, mas escancara novamente a situação tenebrosa em que o Santos está, e não só isso, né, explicita também, expõe todos os elementos ruins, né, as mazelas e as falhas da gestão desse time. Então, enquanto o Falcão assiste a final de Wimbledon na camarote, ao invés de acompanhar a sua equipe de futebol, o treinador Paulo Turra parece não ter a mínima ideia do que está fazendo, tirando Sandri para colocar Camacho, depois tirando Camacho para colocar Kevson, colocando Balieiro em campo. Então foi um verdadeiro show de horrores. E falaremos o que for possível falar deste São Paulo 4 Santos 1. Mais uma derrota no clássico e a zona de rebaixamento cada vez mais próxima, a realidade do rebaixamento cada vez mais presente. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu sei que o canal não esteve muito frequente, muito constante nesses últimos dias, mas espero conseguir falar um pouco mais do Santos na medida do possível, até porque o Santos não tem muitos jogos aí pela frente e cada um deles será um sofrimento e uma tormenta para seu torcedor. Então aqui meu golinho de chá na bonita caneca da Vila Belmiro e falar deste Santos e São Paulo. Santos que foi a campo com João Paulo, João Lucas e Dodô reestreando na lateral esquerda, Joaquim Messias na dupla de zaga, Sandri Dodi e Lucas Lima formando o meio de campo, Lucas Braga, Mendonça nas pontas, Marcos Leonardo pelo meio. Extra time do Santos, mais ou menos esperado. O Santos que foi absolutamente massacrado pelo São Paulo. Não tem muito mais o que falar. O São Paulo saiu no primeiro tempo vencendo por 2-0, mas poderia estar vencendo por mais gols. Teve até uma bola na trave do meio de campo, quase que o cara do São Paulo meteu. Foram 2 gols do Jonathan Calleri. O primeiro, até dá a impressão que o Joaquim não faz o pênalti, mas sim, ele tem um movimento de ir em contra absolutamente atrasado. Mas antes disso, o São Paulo já tinha tido algumas chances, e mais do que isso, o Calleri, acho que até não é ele que sofre essa falta, eu acho que é o Michel Araújo, que, enfim, fez o inferno na defesa do Santos. Mas ele recebe a bola muito livre, e aí o Joaquim tá lá sozinho, tendo que ia tomar o drible, teria tomado o drible mesmo, acaba fazendo o pênalti, uma cobrança, inclusive a cobrança do Calleri foi boa, lógico que entrou, mas o João Paulo fez o seu trabalho nesse caso, assim, eu diria, porque muitos criticam o João Paulo porque ele não pega pênalti, mas o goleiro ele tem que pegar os pênaltis que são mais ou menos não bem batidos. O pênalti bem batido sempre vai entrar. Aquele pênalti forte, alto, pênalti ou do cantinho, enfim, que seja bem batido, né, que seja forte na direção certa, o goleiro nunca pega. A função do goleiro é pegar os pênaltis que sejam mais ou menos batidos. E se tivesse sido assim, um pouquinho mais fraco, o João Paulo teria pegado. Ele foi para a direção certa e chegou a encostar na bola. Então vou deixar aqui esse pequeno elogio ao João Paulo, no redime nada do clube. E aí o São Paulo continua atacando, como eu disse, bola na trave, mais jogadas de perigo. Aos 40 minutos o Santos conseguiu uma finalização que até foi perigosa com o Mendonça, mas foi de longe, assim, não foi aquela chance imperdível. Foi um chute forte,
mas que o goleiro do São Paulo estava bem posicionado e defendeu. E aí, aos 46 do segundo tempo, o Santos novamente mostra suas falhas defensivas, deixa o Caleri... O Caleri, se vocês olharem o lance do gol, ele fica 2 vezes livre. Ele tá livre no começo da jogada, o jogador de São Paulo, não sei quem que é, se é o Juan, não cruza, e aí o Caleri volta para a posição legal, e depois, quando tem o lançamento, ele sai da posição legal, absolutamente livre, nenhum jogador do Santos acompanha, ele cabeceia e tira do João Paulo. Então, novamente, assim, a defesa absolutamente exposta, e o Santos não conseguindo novamente fazer frente a um adversário. No intervalo, o Paulo Turra, que novamente não sabe o que está fazendo, ou pelo menos aparenta não saber, tira o Sandri, que já tinha amarelo, coloca o Camacho, que obviamente não ia resolver de nada. Em 5 minutos, acho que o São Paulo já tem mais 2 chances, e em 15, acho que já tem mais 5 chances. Depois, o Turra tira o Lucas Lima para colocar o David Washington, isso já aos 20 do segundo tempo, então o Santos ficou 2-0 até os 20 do segundo tempo, mas absolutamente inócuo, sem qualquer tipo de reação. E aí, quando você tira o Lucas Lima, acontece o que vem acontecendo mesmo com esse time, que é perder de vez o meio de campo, principalmente com o Camacho, que confere uma lentidão extra à meia. O Dodi, que não estava assim, num dia tão bom, mas o Dodi faz o que dá, né? Até bateu uma falta lá, eu achei meio imprudente, talvez, assim, porque parece aquela coisa do futebol do fim de semana, assim, que você tá perdendo, quer resolver logo, e aí chuta de fora e isola a bola, assim, ele chutou fraco, assim, né? Mas enfim, absolutamente indefensável pelo goleiro. E aí entrou o David Washington, que é atacante, centroavante. O Santos ficando então com 2 centroavantes sem o meia criador. Algo relativamente esperado nesse time. E como desgraça pouco é bobagem para o Santista, 10 minutos depois, aos 30 do segundo tempo, o Camacho sai, machucado, por questão de lesão, e quem entra é o Kevson, que é lateral. Então eu não sei se a ideia seria jogar o Dodô pro meio, assim, não deu para ver direito, porque o Santos é uma bagunça, ou se fazer o Kevson fazer a meia lá, enfim, não dá para saber direito o que o Paulo Turra pensou ao fazer essa substituição. Mas 4 minutos depois, o Santos toma o terceiro gol, absolutamente fácil, assim, algumas vezes, né, o Michel Araújo, o Juan chegavam pela lateral, pela ponta da área de defesa do Santos, conseguiu o cruzamento, nessa aqui, tranquilamente, o Rodrigo Nestor invade a ponta, só joga no meio, e o Davi, absolutamente livre no meio de 4 santistas, mais livre, finaliza, tirando do João Paulo. 2 minutos depois coloca o Pato, o Dorival Júnior está absolutamente certo, e eu tinha certeza que o Santos ia se colocar na situação de não só entrar o Pato, como também tomar um gol, e isso aconteceu 7 minutos depois, o Santos toma o gol do Alexandre Pato 4-0. Antes disso, com já o jogo 3-0, ele tira o Messias, um zagueiro, para colocar o Vinícius Balieiro, um volante, depois tira o Lucas Braga, um ponta, para colocar o Patati, que a gente não sabe se ele prefere jogar na ponta ou na meia, mas o jogo já tinha ido pro saco mesmo. E aí, enfim, o Pato fez o que quis. O Alexandre Pato, fez o que quis na defesa do Santos. O gol que ele marca, ele começa a jogada, dá uma gingada, depois solta e entra na área absolutamente livre para bater de primeira. E aí, já nos acréscimos, o David Washington sofre um pênalti, que foi assim. Eu não gosto de falar que teve algum tipo de interferência e tal. Obviamente foi pênalti, mas o Michel Araújo deveria ter sido expulso, porque ainda que ele não tenha intenção de fazer a falta, ele pisa nos 2 tornozelos do David Washington, assim, é um lance muito forte, ele não parece ser tanto, assim, durante o jogo, nem pareceu muito falta, mas ele pisou nos 2 tornozelos e poderia ser muito perigoso. Então eu acho que ele deveria ter sido punido com expulsão, acabou tomando só amarelo, mas também não ia fazer muita diferença. Marcos Leonardo bateu, o gol de honra, Santos mais uma goleada para um rival. Com esse resultado, o Santos fica com 16 pontos em 15 jogos, se mantém em 14º, mas tem um jogo a mais que Bahia, que Corinthians e que Goiás. O Goiás é o primeiro da zona do rebaixamento,
ainda não alcança o Santos, mas caso vença, ele fica com 14 pontos, e aí o Santos com 16 fica ao alcance da zona do rebaixamento. O Corinthians também está uma posição atrás, com 15 pontos, mas tem um jogo a menos porque disputou a Copa do Brasil nesse fim de semana. Então o jogo é absolutamente desastroso do Santos, e aí a gente tem que destacar o retrospecto do Paulo Turra, que eu falei aqui algumas vezes, era um treinador que eu não esperava que fosse fazer um bom trabalho, e ele vem correspondendo às minhas expectativas. Em 3 jogos, o Paulo Turra conseguiu tomar 11 gols, em 3 partidas, 11 gols. Pra vocês terem uma ideia, o Odair Helmut, que em algum momento conseguiu mais ou menos melhorar a defesa do Santos, mas de qualquer forma não tomava muitos gols, ele tomou 33 gols em 34 jogos. Ou seja, um pouco menos de 1 por partida. O Turra tomou 11 em 3 jogos. Ele tomou mais que 3 por partida, né? Ele tomou 4 gols. Mentira. Ele tomou 10 gols. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tomou 10 gols em 3 jogos. Então ele tomou um pouquinho mais de 3 por partida. Sendo que 6 desses gols foram contra Cuiabá e Goiás, 2 times que estão, obviamente, abaixo, né, da elite do futebol, assim, então, do futebol brasileiro. Então o Santos conseguiu aí tomar 3 gols de Goiás, que tem um dos piores ataques. O Goiás marcou 14 gols no campeonato, desses 3 foram contra o Santos. E o Cuiabá, que também marcou 14 gols no campeonato, destes 3 foram contra o Santos. Então, em um jogo eles fizeram 3 gols, nos outros 14 jogos eles fizeram 11. Para vocês terem uma ideia de como é essa defesa do Santos. O Corinthians ainda tem um ataque pior, mas o Corinthians, de novo, marcou 12 gols, desses 2 foram contra o Santos. E toma 4 gols agora num clássico contra o São Paulo. Eu tenho uma expectativa muito ruim. Não sei se... De novo, eu falei isso no vídeo da contratação do Turra. Eu achava que era uma decisão ruim, não deveria ter sido contratado. Principalmente, sim, por ser um treinador que vem desse sistema do Atlético, né? Que é um sistema que não necessariamente forma bons treinadores, né? Ele coloca treinadores num esquema em que todo o sistema, toda a engrenagem funciona muito bem e ele não precisa de uma capacidade muito grande do treinador para que o trabalho tenha resultados. E, como eu disse, foi assim com o Thiago Nunes, o próprio Felipão, que não vem aí fazendo um grande trabalho até agora no Atlético Mineiro, mas no Atlético Paranaense conseguiu funcionar bem. O Paulo Turra também teve resultados, mas num time que é bagunçado como o Santos, e ele aparentemente não parece conhecer o elenco do Santos, afinal de contas coloca Kevson, Camacho, Balieiro, Kevson no lugar do Camacho, enfim. Eu não sei se o Turra sabe o que está fazendo. O Santos agora enfrenta o Botafogo, próximo jogo, domingo, 4 da tarde. Também expectativa muito baixa, esse Botafogo líder do campeonato, fazendo uma competição espetacular. 13 vitórias e só 2 derrotas, então preocupante, muito preocupante. Vem de vitórias seguidas. Então, enfim, espero. Uma Vila Belmiro vazia, enfim, só desgraça mesmo. Depois vai pegar o Fluminense, formado pelo Diniz. Então, jogos muito complicados para o Santos até esse final do turno. O Atlético Paranaense, time sempre complicado. Fecha o turno aí contra o Fortaleza. Fecha o turno ou abre o turno? Não, Fortaleza e Atlético Mineiro, isso. O primeiro jogo é contra o Grêmio, né? Então, Fortaleza e Atlético Mineiro, então só jogos complicados, porque o Campeonato Brasileiro só tem jogos complicados mesmo, e o Santos está deixando de fazer pontos nos momentos que precisaria. Enfim, ressalto o que eu falei da última vez, o Santos precisa de que esses reforços aí, que venham mais reforços e que eles funcionem, agreguem valor, melhorem o nível do time, e precisa que tenha 4 times que consigam a proeza de ir pior do que o Santos na tabela de classificação, coisa que eu acho cada vez mais difícil. E no mais, rezar muito para que as coisas deem certo e o Santos não termine o ano amargando seu primeiro rebaixamento de sua história. Certo, pessoal? Eu normalmente coloco essa camisa aqui quando eu tô meio chateado, para lembrar que o Santos já passou por momentos difíceis aí nos anos 90, uma coisa dos anos 90, mas que nem esse momento, olha,
Difícil, hein? Difícil. Acho que esse ano vai ser muito complicado de escapar do rebaixamento. Vamos ver o que acontece. E aí, depois ainda tem eleições, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a cada um dos nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, compartilha, comente, diga o que você está achando desta fase horrorosa. Desabafe, critique, xingue, enfim. Rivais, tire sarro, vou falar o que também. E possivelmente ignorarei, mas de qualquer forma, a sua participação é muito importante. No mais, para cima deles, abraço.